contexto histórico e social da França pós-napoleônica é marcado por uma profunda instabilidade política, econômica e social. Após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815, que culminou com a derrota na Batalha de Waterloo e sua abdicação forçada, a França entrou em um período de restauração monárquica conhecido como a Restauração Bourbon. A monarquia, que havia sido derrubada durante a Revolução Francesa, foi restabelecida sob o governo de Luís XVIII, irmão do rei Luís XVI, que havia sido executado durante a Revolução. Esse retorno ao trono, no entanto, não trouxe a paz que muitos esperavam. Foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi uma das figuras mais influentes e controversas da história moderna, cuja ascensão ao poder e subsequente queda moldaram o destino da Europa e do mundo no final do século XVIII e início do XIX. Nascido em 15 de agosto de 1769 na Ilha da Córcega, que havia sido recentemente anexada pela França, Napoleão era de uma família corsa de pequena nobreza. Desde jovem, ele demonstrou grande talento militar e intelectual, ingressando na escola militar aos 9 anos de idade. A Revolução Francesa de 1789, que derrubou a monarquia absolutista e proclamou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, abriu as portas para Napoleão. Ele rapidamente se destacou como um brilhante estrategista e comandante militar, ganhando notoriedade durante as guerras revolucionárias que seguiram a Revolução. Suas campanhas militares na Itália e no Egito solidificaram sua reputação como um líder militar excepcional. Em 1799, em meio ao caos político e social que se seguiu à Revolução, Napoleão liderou um golpe de Estado que o levou ao poder como primeiro cônsul da França. Poucos anos depois, em 1804, ele se coroou imperador, estabelecendo o primeiro Império Francês. Como imperador, Napoleão empreendeu uma série de reformas internas que transformaram a França. Ele implementou o Código Napoleônico, um conjunto de leis que influenciou sistemas judiciários em todo o mundo e ainda é a base do direito civil em muitos países. Ele também centralizou a administração, reformou o sistema de educação e promoveu o desenvolvimento econômico e infraestrutura. No entanto, é na arena militar que Napoleão é mais lembrado. Ele liderou a França em uma série de guerras contra várias coalizões europeias, conhecidas coletivamente como as Guerras Napoleônicas. Durante seu reinado, ele expandiu o Império Francês para abranger grande parte da Europa Ocidental, derrotando sucessivamente os exércitos da Áustria, Prússia, Rússia e outros. Apesar de seus sucessos, a ambição de Napoleão também levou à sua queda. A invasão fracassada da Rússia em 1812 marcou o começo do fim. O exército francês foi dizimado pelo frio, pela fome e pela resistência russa. Em 1814, após uma série de derrotas, Napoleão foi forçado a abdicar e foi exilado na ilha de Elba. Ele escapou e voltou ao poder por um breve período conhecido como os 100 dias, mas foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo em 1815 pelas forças britânicas e prussianas. Após essa derrota, foi exilado na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde viveu seus últimos anos e morreu em 1821. Napoleão Bonaparte é uma figura que inspira tanto admiração quanto controvérsia. Admirado por sua genialidade militar e suas reformas que modernizaram a França e deixaram um legado duradouro, ele também é criticado por seu autoritarismo, sua ambição desmedida e pelas guerras que devastaram a Europa. Sua vida e carreira encapsularam as complexidades de um homem que moldou uma era. Lhe prometi sucessos gigantescos. Que fantasia é essa que está usando? É meu uniforme.
Eu liderei a vitória francesa em Toulon. Isso significa que em 1815, ano em que se passa a história do Conde de Monte Cristo, a sociedade francesa estava profundamente dividida. De um lado, havia os monarquistas, que apoiavam o retorno dos Bourbons e a restauração dos valores tradicionais do antigo regime. De outro, os republicanos e bonapartistas, que ainda nutriam um forte desejo de liberdade, igualdade e fraternidade, ideais que haviam sido promovidos durante a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. A memória das conquistas revolucionárias ainda estava viva e muitos viam a monarquia restaurada como uma regressão a tempos de opressão e privilégios. Além disso, o período foi caracterizado por uma série de crises econômicas que agravavam as tensões sociais. A França, devastada por anos de guerra, enfrentava altos níveis de desemprego, fome e pobreza. A disparidade entre as classes sociais aumentava, com a nobreza e a burguesia consolidando suas posições de poder, enquanto a classe trabalhadora e os camponeses continuavam a lutar por condições de vida mais dignas. Essa tensão social também se refletia nas estruturas políticas. O governo de Luís XVIII, embora relativamente moderado, foi seguido pelo reinado de Carlos X, que adotou uma postura mais absolutista, tentando reverter muitas das conquistas revolucionárias e napoleônicas. Isso levou a um aumento da insatisfação popular e à Revolução de Julho de 1830, que forçou Carlos X a abdicar e resultou na ascensão de Luís Filipe ao trono. Luís Filipe, conhecido como rei burguês, tentou equilibrar os interesses da monarquia e da burguesia emergente, mas seu reinado também foi marcado por descontentamento e revoltas. No cenário internacional, a França pós-napoleônica viu sua posição global enfraquecida. A derrota de Napoleão havia alterado o equilíbrio de poder na Europa e o Congresso de Viena, em 1814 e 1815, havia redesenhado as fronteiras do continente, criando uma nova ordem europeia que buscava conter a influência francesa e prevenir novas revoluções. Esse período de turbulência social, política e econômica forneceu um rico pano de fundo para a literatura e o pensamento da época. Escritores como Victor Hugo, Honoré de Balzac e, claro, Alexandre Dumas exploraram as complexidades da sociedade francesa, retratando as injustiças, as aspirações e as lutas do povo. O Conde de Monte Cristo, escrito por Dumas, é um reflexo desse contexto, abordando temas de vingança, traição, justiça e redenção em uma sociedade marcada por profundas divisões e mudanças. A França pós-napoleônica foi um período de grande agitação e transformação, sem dúvida, onde os resquícios do antigo regime se chocavam com as forças emergentes da modernidade, resultando em um cenário de constantes conflitos e de incertezas. Esse contexto tumultuado moldou a literatura e a cultura da época, oferecendo um retrato vívido de uma nação em busca de identidade e estabilidade em meio ao caos. Alexandre Dumas, um dos escritores mais prolíficos e populares da literatura francesa, nasceu em 24 de julho de 1802 em Villers-Cotterêts, uma pequena cidade ao norte de Paris, e que eu acho que eu falei errado. Ele era filho de Thomas Alexandre Dumas, um general mulato que serviu sob as ordens de Napoleão Bonaparte. A ascendência de seu pai, que era filho de um marquês francês e de uma escrava negra, teve um impacto significativo na vida de Dumas, tanto em termos de sua identidade pessoal, quanto em sua sensibilidade para com as questões de injustiça e desigualdade em sua obra. Desde cedo, Dumas demonstrou um talento inato para a escrita e uma paixão por contar histórias. Aos 20 anos, mudou-se para Paris, onde começou a trabalhar como secretário para o Duque de Orleans, que mais tarde se tornaria o rei Luís Filipe.
Foi em Paris que Dumas mergulhou no mundo literário e teatral, escrevendo suas primeiras peças de teatro que rapidamente alcançaram sucesso. Com obras como Henri et sa cour, de 1829, e Antony, de 1831, ele se estabeleceu como um dos dramaturgos mais importantes de sua geração, já mostrando sua habilidade em criar dramas emocionantes e cheios de reviravoltas. No entanto, foi na prosa que Dumas alcançou fama duradoura. Ele é mais conhecido por seus romances de aventura, especialmente Os Três Mosqueteiros, de 1844, O Conde de Monte Cristo, de 1846 e O Homem da Máscara de Ferro, em 1850. Esses romances, publicados inicialmente como folhetins em jornais ou periódicos, foram lidos avidamente pelo público da época e continuam a ser amados por leitores em todo o mundo. O Conde de Monte Cristo é talvez a obra-prima de Dumas, um épico de vingança, justiça e redenção que captura a imaginação dos leitores em sua narrativa rica e super envolvente. O contexto em que Dumas escreveu este romance é fundamental para entender sua profundidade e impacto. Ele escreveu em um período de grande agitação social e política na França, após a Revolução Francesa e durante a restauração e o reinado de Luís Filipe. A instabilidade política e as mudanças sociais da época que haviam testemunhado a ascensão e a queda de Napoleão e a tentativa de restabelecimento da monarquia forneceram a Dumas um rico pano de fundo para explorar temas como traição, lealdade, justiça e vingança. Esperaremos lo que haga falta hasta estar listos. ¿Para qué? Para la venganza. Cariño, por fin puedo presentarte al Conde de Montecristo. Alberto, ¿qué sabes de ese hombre? As influências literárias de Dumas foram variadas e significativas. Ele era um ávido leitor do Sr. Walter Scott, cujos romances históricos como Ivanhoe e Robbie Roy tiveram um impacto profundo em seu estilo. Dumas também foi influenciado pelas obras de William Shakespeare, particularmente em sua habilidade de combinar tragédia com elementos cômicos e de criar personagens complexos e memoráveis. Além disso, sua formação no teatro lhe deu uma habilidade ímpar para criar diálogos dramáticos e cenas cheias de tensão. O Conde de Monte Cristo foi também inspirado por eventos e situações reais e pessoais. Dumas baseou o personagem de Edmond Dantès em histórias que ouviu sobre pessoas que foram injustamente encarceradas e buscaram vingança após serem libertadas. Além disso, a complexidade da trama, com suas várias subtramas e personagens interligados, reflete a habilidade de Dumas em lidar com narrativas longas e intricadas, com a habilidade que ele desenvolveu escrevendo folhetins, onde manter o interesse do leitor semana após semana era sempre essencial. A vida pessoal de Dumas foi tão colorida e movimentada quanto suas histórias. Ele era conhecido por sua generosidade, seu espírito livre e sua vida amorosa bem tumultuada. Apesar de ter acumulado uma enorme fortuna com suas obras, Dumas também enfrentou dificuldades financeiras devido ao seu estilo de vida extravagante e à sua tendência de ajudar amigos e conhecidos em apuros. No entanto, sua alegria de viver e sua capacidade de criar continuam a ser lembradas e celebradas. Alexandre Dumas foi um gigante da literatura, cuja obra foi profundamente moldada pelas complexidades de sua vida pessoal, pelas influências literárias que absorveu e pelo contexto histórico em que viveu. Seus romances, cheios de ação, drama e emoção, continuam a cativar leitores ao redor do mundo, garantindo seu lugar como um dos grandes mestres da narrativa. O Conde de Monte Cristo, em particular, permanece como um testemunho de sua genialidade literária e de sua capacidade de explorar os recessos mais profundos da alma humana. Edmond Dantès, o
protagonista de O Conde de Monte Cristo é frequentemente analisado por estudiosos da literatura como uma figura profundamente simbólica, especialmente na maneira como sua queda e subsequente ascensão representam temas universais de inocência, idealismo e a transformação do indivíduo diante da injustiça e do sofrimento. No início da história, Dante é retratado como um jovem marinheiro cheio de promessas e de sonhos. Ele é caracterizado por sua pureza de coração, sua lealdade àqueles que ama, a sua confiança inabalável no bem. Sua vida parece destinada ao sucesso. Ele está prestes a se tornar capitão do seu navio, tem o respeito dos seus superiores e companheiros e está noivo da bela Mercedes, por quem é profundamente apaixonado. Dante, nesse ponto da narrativa, encarna o idealismo e a inocência confiante na justiça do mundo e na bondade das pessoas ao seu redor. Porém, essa visão idealista do mundo é brutalmente destruída quando ele é traído por aqueles que considerava amigos e colegas. A conspiração que leva à prisão injusta no castelo de If revela a dura realidade de um mundo corrompido pela inveja, pela ambição e pela maldade. Danglars, Fernand, Caderousse e Villefort conspiram para destruir a vida de Dante. E é nesse momento que ele experimenta a queda mais drástica, passando de uma posição de felicidade e promessas para o abismo do desespero e da injustiça. Hace años amé a una mujer con la que me iba a casar. Venimos a ejecutar una orden de arresto contra Edmundo Dantes. Si Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello. ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada! ¡Soy inocente! Vivirá. Estudiosos da obra discutem como essa queda representa a perda da inocência de Dante e o colapso do seu idealismo. Ele entra na prisão como um homem que acredita na justiça, mas sai dela transformado, desiludido com o mundo e determinado a buscar vingança. A prisão no castelo de If é, portanto, um símbolo não apenas do encarceramento físico, mas da destruição de sua fé no bem e na justiça. Muitos teóricos veem nessa transformação um comentário sobre a condição humana e as forças que moldam a identidade. Para Dante, a traição e o sofrimento que ele experimenta funcionam como um rito de passagem sombrio, forçando-o a confrontar a dura realidade da natureza dos homens. Por outro lado, sua ascensão como Conde de Monte Cristo é vista como a emergência de uma nova identidade, moldada pela dor, pelo desejo de retribuição. Teóricos da obra destacam que, embora Dante tenha perdido sua inocência, ele não perde sua busca por justiça. No entanto, essa busca é agora sombria e implacável, marcada por uma frieza e um cálculo que contrastam fortemente com o jovem idealista que ele era no passado. O Conde de Monte Cristo, como Dante passa a se chamar, é um símbolo de poder, de controle e, ironicamente, da justiça retributiva, mas também de uma alma que foi profundamente ferida e que busca por vingança, se arrisca a perder o que restava de sua humanidade. Dessa forma, professores, estudiosos, enfim, teóricos interpretam o personagem Dante como uma representação das consequências da perda de inocência e do idealismo em um mundo onde a injustiça pode destruir vidas. Ele é um personagem que passa por uma transformação radical do idealista ingênuo ao vingador implacável, refletindo as complexidades e contradições da condição humana. O simbolismo de Dante, vejam só, função simbólica, tá? Reside em sua jornada, que espelha a luta de muitos indivíduos para reconciliar suas crenças e valores com as duras realidades da vida. Em última análise, a história de Edmond Dante é uma meditação sobre a natureza da justiça, da vingança e do preço que se paga quando a inocência é destrutiva.
Seu arco narrativo serve como um poderoso lembrete de que o idealismo pode ser uma força poderosa, mas também vulnerável, e que a queda dessa inocência pode dar origem a algo novo e complexo, mas nem sempre positivo. Os estudiosos reconhecem em Dante um dos personagens mais ricos e multifacetados da literatura mundial. A conspiração e a traição que desencadeiam a tragédia na vida de Edmond Dantès em O Conde de Monte Cristo são elementos centrais que exploram os temas de inveja, ambição e corrupção no sistema judicial. Essas temáticas não apenas movimentam a trama do romance, mas também funcionam como uma crítica social afiada ao contexto em que Alexandre Dumas escrevia, revelando as fraquezas e injustiças inerentes à sociedade francesa do início do século XIX. A conspiração contra Dante começa com a inveja. Ele é um homem jovem, promissor, com uma carreira em ascensão e uma vida pessoal repleta de perspectivas felizes, o que desperta o ressentimento e a cobiça de 3 homens próximos a ele, Danglars, Fernand e Caderousse. Danglars, movido pela ambição, inveja rápida, ele quer ascender igual a Dante e deseja ter esse posto como capitão no navio faraó. Fernando, por sua vez, é apaixonado por Mercedes, a noiva de Dante, e não suporta a ideia de vê-la casada com um outro homem. Caderousse, embora menos diretamente interessado em arruinar a vida de Dante, se deixa levar pela cobiça e pelo desejo de lucrar fácil, sendo cúmplice silencioso de toda a narrativa. A traição, portanto, e esse choque de emoções negativas, inveja e ambição, revela como as fraquezas humanas podem ser exploradas para destruir vidas. Dante é denunciado como um conspirador bonapartista, acusação gravíssima para a época, com base em uma carta incriminadora que, na verdade, ele carrega sem saber do seu conteúdo comprometedor. Essa traição é um ato de pura maldade, planejado por homens que colocam seus interesses mesquinhos acima de qualquer senso de moralidade ou de justiça. O ponto crucial da traição, no entanto, é a corrupção do sistema judicial, representada pelo personagem de Villefort, o procurador do rei, encarregado de investigar as acusações contra Dante. Villefort rapidamente reconhece a inocência do jovem. Mas ao descobrir que a carta em questão poderia comprometer seu próprio pai, um bonapartista fervoroso, ele decide sacrificar Dante para proteger sua carreira e sua reputação. Essa decisão marca um dos momentos mais sombrios da narrativa, onde a justiça é pervertida para servir a interesses pessoais e políticos. Especialistas da obra de Dumas frequentemente comentam essa parte da história como uma poderosa crítica ao sistema judicial da época que, em vez de proteger os inocentes, muitas vezes se mostrava vulnerável à corrupção, ao favoritismo e à manipulação por parte dos poderosos. Villefort, com sua ambição desmedida e sua disposição para sacrificar a vida de um homem inocente, personifica essa corrupção. Ele é um símbolo de como o poder pode corromper aqueles encarregados de administrar a justiça, transformando o sistema legal em uma ferramenta de opressão, ao invés de um pilar da equidade. Dumas, escrevendo em uma época de grande instabilidade política e social dentro da França, reflete em sua obra as falhas de uma sociedade que ainda lutava para encontrar um equilíbrio entre os ideais de justiça e a realidade do poder político. Após as turbulências da Revolução Francesa e do Império Napoleônico, a França experimentou uma série de regimes que variaram entre a monarquia e formas limitadas de democracia, mas todos compartilhavam uma característica comum: a dificuldade em estabelecer um sistema judiciário verdadeiramente justo e imparcial. Dumas usa a tragédia de Dante para destacar como a corrupção e a ambição pessoal podem subverter a justiça, criando um ciclo de injustiça que afeta não apenas o indivíduo, mas toda a sociedade.
Além disso, a crítica social de Dumas não se limita ao sistema judicial. Ela se estende à própria estrutura social da época, onde os interesses de poucos frequentemente prevaleciam sobre o bem-estar de muitos. A conspiração contra Dante é um microcosmo das lutas pelo poder que ocorriam em grande escala na França do século XIX, onde a ascensão e queda de indivíduos eram frequentemente determinadas por intrigas políticas e pessoais e não por méritos ou justiça. A conspiração e a traição em O Conde de Monte Cristo são mais do que apenas elementos de uma narrativa emocionante. Elas são um comentário incisivo sobre as forças corruptoras de inveja, ambição e poder. Dumas expõe as falhas de um sistema judicial vulnerável à manipulação e critica uma sociedade que, em sua busca pelo poder e pelo controle, frequentemente sacrifica a justiça e a moralidade. Essa análise continua a ressoar nos dias de hoje, tornando a obra de Dumas não apenas um clássico da literatura, mas também um testemunho atemporal sobre as fraquezas e as injustiças que ainda permeiam a sociedade atual. O cativeiro de Edmond Dantès no Castelo de If marca um ponto de virada crucial em O Conde de Monte Cristo, onde a jornada do protagonista sofre uma profunda transformação. Inicialmente, sua prisão é um símbolo do desespero e da perda, mas a introdução do Abade Faria na história traz um novo significado para o confinamento de Dante, que se torna uma fase de aprendizado, transformação e preparação para a vingança que ele eventualmente buscará. Yo no he hecho nada. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién sois? Soy el abate Faria. Edmundo, os hablo del tesoro más grande que haya existido jamás. Y yo sé dónde se esconde. ¿Qué haréis con tal fortuna? ¿Haréis el bien o dejaréis que el corazón se os llene de odio? A partir de ahora yo daré la recompensa. O Abade Faria é uma figura enigmática e sábia, cujo papel na vida de Dante vai muito além de ser apenas um companheiro de cela. Quando Dante, que já havia passado anos em isolamento e desespero, encontra Faria, ele está à beira de perder toda a esperança. A entrada do Abade em sua vida é quase que milagrosa e os estudiosos frequentemente interpretam Faria como um mentor arquetípico, um guia que conduz o herói em sua transformação de um jovem idealista traído para um homem de conhecimento e propósito. Abade Faria, um erudito poliglota, imediatamente percebe o potencial de Dante e assume o papel de mestre, educando em uma variedade de disciplinas que vão desde línguas estrangeiras até filosofia, ciência, história e, crucialmente, estratégia e cálculo. Esse conhecimento não apenas expande os horizontes intelectuais de Dante, mas também o arma para o mundo exterior, onde ele eventualmente emergirá como o Conde de Monte Cristo. O aprendizado com Faria dá a Dante as ferramentas necessárias para planejar sua vingança com precisão e paciência, características que ele não possuía antes de sua prisão. Além do conhecimento acadêmico, o Abade Faria também oferece a Dante a compreensão da complexidade da natureza humana. O Abade Faria compartilha com Dante sua própria história de traição e sofrimento, proporcionando uma perspectiva mais ampla sobre o mal que existe no mundo e as motivações que levam as pessoas a cometer atos terríveis. Essa troca de experiências transforma Dante, que passa de um jovem ingênuo a um homem que entende a profundidade das fraquezas e das corrupções dos homens. Esse entendimento é fundamental para a execução da vingança que Dante planeja, pois ele agora compreende que para derrotar seus inimigos deve pensar como eles, antecipar suas ações e explorar suas vulnerabilidades. Faria também é o responsável por fornecer a Dante a chave literal e figurada para sua liberdade e sua futura vingança. O segredo do tesouro escondido na ilha de Monte Cristo.
Esse tesouro que o Abade Faria revela a Dante simboliza a libertação de Dante, de suas correntes físicas e metafóricas. Com ele, Dante não apenas garante sua fuga do castelo de If, mas também adquire os meios para se reinventar como Conde de Monte Cristo, um homem de vasto poder e influência que pode realizar sua vingança de maneira eficaz e implacável. O relacionamento entre Dante e Faria é, pessoal, portanto, central para a narrativa e para o desenvolvimento do personagem principal. Faria é o catalisador da metamorfose de Dante. Sem ele, Dante provavelmente teria sucumbido ao desespero e morrido na prisão, ou mesmo que escapasse, teria sido incapaz de executar a vingança que alimenta sua nova identidade. O Abade Faria representa esse ponto de inflexão na vida de Dante, onde o desespero é substituído por determinação e onde a ignorância dá lugar ao conhecimento. Teóricos da obra frequentemente destacam Faria como um personagem que, embora seja secundário, possui uma importância descomunal no desenvolvimento da trama e na evolução do personagem Dante. Ou seja, Faria não é apenas um mentor de Dante, mas também uma figura paterna e, de certa forma, um substituto para o pai biológico de Dante, cuja morte o Dante não pôde evitar devido à sua prisão. Então, o Abade Faria preenche essa lacuna emocional e espiritual, dando a Dante uma nova vida e um novo propósito. O nascimento do Conde de Monte Cristo, esta nova identidade que Edmond Dante assume após sua fuga do castelo de If, é um dos momentos mais emblemáticos e simbolicamente carregados de O Conde de Monte Cristo. Este renascimento não é apenas uma mudança de nome ou de status, mas uma completa transformação do personagem, que levanta discussões profundas sobre o conceito de identidade e as dualidades inerentes à nova persona que Dante vai adotar. Especialistas falam que Dumas explora como o Conde de Monte Cristo encarna tanto a libertação quanto a destruição, refletindo as complexidades da vingança e da justiça. Ele cria uma nova identidade que não só lhe permite sobreviver, mas também se vingar daqueles que destruíram sua vida. Este novo ser, o Conde de Monte Cristo, é uma figura fria, calculista e poderosa, moldada pela dor e pela necessidade de justiça retributiva. A transformação é tão completa que muitos críticos interpretam o nascimento do Conde como a morte simbólica de Edmond Dante. Descubriré quién es ese conde de Montecristo, de dónde viene y a dónde se dirige. No tenéis piedad. ¿Y quién tuvo piedad del mundo dantés? A mí también me sacrificaréis por venganza. No se trata de venganza, es justicia. O Conde é, em muitos aspectos, o oposto de Dante. Vejamos, enquanto o jovem marinheiro era movido por emoções e confiança nos outros, o Conde é guiado pela razão, pela estratégia e por um desejo implacável de vingança. Esse novo ser não busca relações pessoais ou felicidade, mas apenas a execução meticulosa do seu plano. O conceito de identidade, prestem atenção, o conceito de identidade aqui é central. O Conde de Monte Cristo não é apenas um disfarce ou uma máscara que Dante usa. Ele se torna uma nova pessoa, uma entidade separada do seu eu anterior. Essa transformação levanta questões sobre até que ponto as circunstâncias externas e as experiências podem moldar ou destruir a identidade de uma pessoa. Dante, ao se tornar o Conde de Monte Cristo, abdica de muitos aspectos de sua antiga vida e da sua antiga personalidade, assumindo uma nova existência que é quase inteiramente definida por uma única missão: se vingar. Ele agora tem poder, riqueza e influência, que usa para manipular os destinos daqueles que o traíram e para corrigir as injustiças cometidas contra ele.
O conde é, em muitos aspectos, a realização máxima de um desejo humano de justiça e de retaliação. No entanto, essa libertação tem um custo. A destruição está presente na medida em que o Conde de Monte Cristo não é apenas uma força de justiça, mas também uma força de ruína. A nova identidade do Conde de Monte Cristo é uma que sacrifica a humanidade de Dante em favor de um propósito singular, levantando questões sobre os limites da justiça e o que é perdido quando a vingança se torna o único objetivo. Isso levanta a discussão sobre se o Conde de Monte Cristo, em sua busca por justiça, acaba se tornando tão destrutivo quanto aqueles que o traíram. À medida que o Conde de Monte Cristo orquestra sua complexa teia de vingança, manipulando cada detalhe com precisão cirúrgica, a tensão na narrativa vai atingir o seu auge. No entanto, por trás de cada movimento calculado, de cada manobra magistral, surge uma pergunta inquietante. Até que ponto a vingança pode justificar a destruição que ela causa? E enquanto o conde continua a executar seu plano implacável, outra questão começa a se insinuar nas sombras da narrativa. Será que em sua busca por justiça, ele não está também condenando a si mesmo? A obsessão que o impulsiona a corrigir os erros do passado pode ao mesmo tempo afastá-lo cada vez mais da redenção que ele talvez inconscientemente deseje. E assim, enquanto o cenário para a segunda parte da história se desenha, o leitor é convidado a seguir o Conde de Monte Cristo em uma fase ainda mais sombria e intensa de sua jornada. Agora que o palco está montado e as peças estão em movimento, a continuação desta saga promete revelar não apenas o desfecho dos destinos daqueles que traíram Edmond Dantès, mas também o verdadeiro custo da vingança. E se o Conde de Monte Cristo, no fim, encontrará paz ou cairá na própria armadilha que criou. O próximo volume, o volume 2, começará com novas revelações, encontros inesperados e a inexorável progressão de um plano que, embora meticulosamente arquitetado, pode trazer consequências que nem mesmo o Conde pode prever. Agora eu quero estender 2 perguntas para vocês. Primeira, o que é justiça? Segunda, e a vingança pode ser justificada? Deixem aqui nos comentários, pessoal, principalmente meninas, se vocês estiverem comigo no Círculo Literário. Espero que vocês tenham gostado do nosso documentário mensal. Ele vem fechando esse ciclo de leitura com o primeiro volume do livro Conde de Monte Cristo, para então, em setembro, iniciarmos os trabalhos de leitura com o volume 2, tá? Aqui segue o meu convite para você se inscrever aqui no canal, caso tenha gostado do conteúdo. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, deixe aqui os seus comentários, isso ajuda demais o canal, gente, a ganhar projeção, o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo e entregar o vídeo para mais pessoas. E caso você queira participar ativamente do nosso círculo literário, me chama nas redes sociais e você pode participar das nossas leituras sem problema nenhum. Você estará dentro do nosso grupo de interação, participando ativamente, terá acesso ao link do nosso podcast, terá acesso também a participar ao dia do debate, virtualmente, acontece tudo online, e também a participar do quiz literário que dá direito a brindes todo mês. E é isso, pessoal, fiquem bem, até já, tchau, tchau. ¿Quién sois? Soy el Conde de Monte Cristo.